Oi, gente! Hoje eu quero conversar com vocês sobre o uso do miomagneto. Isso tem sido uma dúvida constante, a gente tem recebido algumas perguntas e eu vou passar para vocês aqui o básico sobre o uso deste equipamento, que tem sido essencial na minha prática clínica e de alguns colegas. E para isso eu quero passar umas informações básicas que eu considero de extrema importância antes de usar o miomagneto e durante o uso do miomagneto, ok? Então, primeira pergunta que me fala, qual é o objetivo do miomagneto? A primeira pergunta que você deve fazer quando vai usar o miomagneto é o que você deseja com aquele paciente. Então, essa é a pergunta básica. Essa é a pergunta necessária para a gente conduzir a terapia com o miomagneto, ok? Segunda pergunta, como eu devo usar o miomagneto com aquele paciente? Então, existem pacientes que vão necessitar de algum trabalho anteriormente. Não são pacientes que você pode colocar rapidamente o miomagneto. Que pacientes são esses? São pacientes que têm encurtamentos importantes, pacientes que são muito sensíveis ao toque, a texturas. Então, esses pacientes que têm uma alteração da sensibilidade, eles necessitam de um trabalho anterior ao uso, tá? Por quê? Porque o miomagneto, ele é um equipamento sensório-motor, ele já tem uma informação muito intensa, proprioceptiva e tátil. E isso, para um paciente que já tem essa alteração, você pode potencializar esse problema. Então, a gente deve fazer essas análises antes de usar, ok? Bom, então eu vou dar para vocês algumas dicas aqui do trabalho que eu faço quando essa situação acontece, ou de encurtamento, ou de mau posicionamento, ou de alteração de sensibilidade. Então, é importante a gente ter em mente, né? A gente sabe disso, que nenhum equipamento produz um milagre instantâneo e nem ele é suficiente. Então, na prática clínica, a gente tem vários pontos a serem analisados. Eu gosto de frisar muito isso, porque se o terapeuta não tem muito claro para ele o objetivo, ele não vai conseguir nem usar o melhor equipamento do mundo, ele não vai produzir um resultado funcional eficiente, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu analiso. Vamos dar um exemplo aqui que está sendo muito comum. Crianças ou adolescentes que têm marcha em ponta do pé, tá? Essa marcha em ponta do pé pode ter várias causas, a gente sabe disso, mas a gente vai analisar esse movimento. Como que esse paciente está andando? Normalmente, esses pacientes que andam muito com os pés em ponta, né, com flexão plantar, eles fazem também muita extensão de joelho. Então, é para a gente analisar o tônus muscular dessa estrutura, né, e ver como que ele está. Então, às vezes eu vou precisar mobilizar, porque tem encurtamento, eu vou ter que fazer mais alongamento passivo, eu vou ter que fazer mais dar estímulo proprioceptivo nesse pé, eu vou ter que trabalhar com essa criança com esse paciente mais sentado, com mais apoio, com mais estímulos sensoriais. E daí a gente vai fazendo um plano terapêutico para usar esse miomagneto. Tem um outro grupo de pacientes que aceitam muito rapidamente o miomagneto. Esse grupo de pacientes são pacientes normalmente que não têm alteração de sensibilidade ao toque, à pressão. São pacientes que apresentam mais uma disfunção da postura e do movimento, um transtorno de coordenação, do desenvolvimento da coordenação. Então, tudo isso
faz diferença durante o uso do miomagneto. Outra pergunta que vem sempre para mim: quanto tempo eu posso e devo usar o miomagneto? Esse tempo, gente, é um tempo que quem vai definir muito é o paciente. Por quê? Pelo miomagneto ser um equipamento que tem um estímulo de intensidade muito forte, de pressão, de compressão e de tração. Então, eles têm, assim, normalmente, alguns pacientes, eles toleram por pouco tempo, tá? E a gente tem que respeitar isso. E como que eu vou proceder com esse tempo? Com aquela conduta que a gente tem com outros estímulos, né? Intensidade, duração, frequência e ritmo. Então, durante o uso, a criança suporta, o paciente suporta 5 minutos. Então, você vai colocar 5 minutos. Agora, aquela informação de 5 minutos, ela está sendo processada. Ela está produzindo um resultado. A gente fala assim, mas é muito pouquinho, tal. O que a gente vai fazer? A gente vai diminuir o tempo, tá? Aumentar a frequência daquele uso. Então, assim, eu uso 5 minutos, daí eu espero 10 minutos, uso mais 5 minutos, até o paciente ter essa adaptação, essa informação ser mais ajustada, ser mais tolerável, né? E eu tenho muito essa experiência. Às vezes o paciente começa com 5 minutos, 10 minutos, e daí ele quer tirar, você deve tirar. Aí numa outra sessão ele já consegue usar mais de 10 minutos, 15 minutos. E isso vai gerando um certo conforto e a gente vai vendo o resultado dessa informação. Então, eu quero deixar bem claro aqui, naquele vídeo que vocês viram da criança andando na ponta dos pés, todo o trabalho que eu vou demonstrar aqui para vocês foi feito com ele. Por quê? Ele tinha encurtamento, ele tinha uma sensibilidade, ele tinha uma alteração na sensibilidade na planta dos pés, não era em qualquer lugar e textura que ele conseguia apoiar a planta dos pés totalmente. Então, eu fiz esse trabalho. O que vocês viram ali foi um resultado que, quando ele andava na ponta dos pés, eu colocava o meu magneto e rapidinho ele apoiava os pés no chão. Porque teve um trabalho, tá? Teve um processo. Então, eu postei aquilo ali e eu quero deixar bem claro, não é milagroso. Você vai colocar, a criança já vai, o paciente já vai, né, sentir uma melhora fantástica, nada disso. Mas uma resposta funcional boa você vai ter. Eu já tive um adulto também, né, uma pessoa próxima, que já teve um problema no joelho e não estava conseguindo andar, né, colocar a planta dos pés no chão, acompanhada pelo ortopedista e andando de muleta porque estava difícil, um problema ortopédico. E aí eu falei, vamos tentar usar o miomagneto para você fazer melhor esse apoio do pé, a flexão de joelho. E fiz a mesma coisa, o miomagneto foi colocado da mesma maneira que eu coloquei na criança que anda na ponta dos pés. E o que aconteceu? Para nossa surpresa agradável, essa pessoa conseguiu apoiar a planta do pé e começou a fazer a marcha sem a muleta, tá? Então, tudo isso, gente, a gente vai desenvolvendo no trabalho. Então, assim, a gente pode colocar um miomagneto de várias maneiras, porque nós temos grupos musculares diversos, movimentos variados, muitos movimentos, mas você vai pegar aquilo que é específico para o seu paciente. Marcha na ponta do pé, pacientes com síndrome de Down, que tem muita extensão e hiperextensão de joelho, né? Pacientes que têm dificuldade de manusear um lápis para
para escrever, para desenhar, usar uma ferramenta, uma pinça, e isso tudo você vai ter que analisar o movimento, buscar, focar no seu objetivo para você colocar o miomagneto. Ok? Então essas dicas são essenciais e importantes. Outro exemplo que eu tenho aqui que me deixou muito surpresa, não foi comigo, foi com uma colega, uma fisioterapeuta, que estava com uma criança atáxica e a criança não conseguia, ela tinha todos os pré-requisitos para marcha, mas ela não conseguia ainda andar sozinha, tá? E quando ela usou o miomagneto, ela colocou o miomagneto, imediatamente a criança começou a andar. E esse imediatamente, gente, veja bem, mais uma vez, não foi uma coisa milagrosa, mas a criança já tinha todo um trabalho feito pela fisioterapeuta. O que faltava ali naquela marcha, no equilíbrio para a marcha, no desenvolvimento da marcha, era aquele movimento de tração e compressão para ela andar que o miomagneto deu. Então, é importante a gente analisar como tudo na nossa prática clínica, né? A gente tem que fazer análises importantes para conseguir um resultado funcional satisfatório. Então, eu vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês de alguns pré-requisitos importantes que eu considero nesses casos que eu nomeei aqui, né? Principalmente esse da marcha na ponta dos pés, nesses pacientes que têm dificuldade de segurar objetos, de tocar em objetos e que na hora que vai usar uma tesoura, uma ferramenta é difícil. Então eu vou dar o básico, que não vou trazer nada de novo, porque todos nós sabemos que esse tipo de estimulação sensorial, ela é importante, mas é para orientar no processo de uso do equipamento, ok? Então, por exemplo, eu uso muito essas escovas, né? Que estimulam muito o sistema tátil e proprioceptivo. Eu uso muito essa escova antes de colocar o miomagneto nesses pacientes que têm muita alteração na sensibilidade. Então, o que eu faço? Qual que é a região que eu vou colocar o miomagneto? No pé. Então, no caso da criança, do paciente na planta do pé, que tem o problema de andar na ponta dos pés. Então, o que eu faço? Eu pego o pé, né? A estrutura lá, vou escovar bastante. Dedos, planta do pé, perna, tá? Toda a região, tá? Onde eu vou colocar o miomagneto. Aí eu tô aqui, escovo, tá? Tudo. Depois que eu escovei durante um tempo, o que eu vou fazer? Eu uso muito esse tipo de trabalho aqui, que eu sento na frente, tá? E dou muito essa pressão nos pés, jogando o peso do quadril para os pés, tá? Em direção aos pés. Seguro nos joelhos do paciente e vou dando essa pressão. Outra coisa que eu faço normalmente é ter um tapete, algo que estimule essa parte sensorial. Então, normalmente eu uso esse tapete sensorial, né, esse proprioceptivo aqui, que eu gosto muito, e as crianças normalmente aceitam com muita facilidade esse tapete. Então, eu uso para passar o pé, tá? Eu uso fazendo os movimentos, eu seguro, faço o movimento no pé do paciente e vou segurando e passando no tapete, tá? Isso aqui, ó. Tá bom? Calcanhar, ponta do pé,
movimento o pé. Faço, em caso dos encurtamentos, né, que é muito comum, os alongamentos tradicionais que a gente usa, que fisioterapeuta conhece muito, né, dando mais mobilidade nesse pé, fazendo os movimentos que eu quero, tá? Eu faço essa mobilidade no pé. Aqui eu tô fazendo minha, é mais difícil, mas tem que alongar. Encurtamentos existem muito nesses casos da marcha na ponta do pé, que já tem um tempo, né, muito grande. Então, o que eu faço? Uma dica importante aqui é quando a criança já chega pequenininha, que ela começa aquela marcha que ainda não está ainda instalada de ponta de pé, mas que às vezes levanta o pezinho. Eu faço todo esse procedimento e já entro com o meu magneto, tá? Eu já entro de cara porque eu evito esse tipo de marcha. Então, eu tenho vários casos aqui de crianças pequenininhas que começaram com 1 ano e meio, 2 anos, aquela marcha, andava um pouquinho, parava, andava mais um pouquinho, levantava, ponta de pé, e hoje não tem mais, porque eu fiz uma intervenção da forma que eu estou descrevendo para vocês, ok? Então, outra coisa que eu uso muito, vocês estão vendo que eu não estou trazendo nada de novo, de super especial. São coisas que a gente tem na clínica e que a gente pode fazer o uso de uma forma bem interessante. Então, no caso aqui, eu uso muito massinhas para a criança pisar. Eu vou conduzindo, né, o movimento do pé para aquilo que eu quero, tá? Então, eu invento uma atividade, vamos amassar aqui, vamos pisar, cadê o dedinho? Então, eu vou assim, agora no calcanhar, aí eu vou movimentando e mobilizando esse pé, tá? Então, essa é uma outra forma que eu uso. Tem muito material sensorial que a gente pode fazer isso, ok? Aqui, né, eu tenho também, que eu gosto muito de usar, que é uma bacia com grãos, e que eu percebo que eles aceitam com muita facilidade os grãos. Eu não sei, meus pacientes aceitam com muita facilidade. Então, eu faço essa estimulação na planta dos pés, nos pés, tá? Coloco coisinhas pequenininhas para eles tentarem pegar com os dedos dos pés, tá? Fazendo esse movimento. Claro que a gente vai ajudar, porque ele não é tão ativo assim, tá? E vou fazendo esse tipo de estimulação. Essa estimulação que eu estou fazendo no pé, nos pés, eu faço também nas mãos. São crianças que são pacientes que têm dificuldade de tocar em algumas ferramentas, até de entender como eles vão pegar. Então, faz falta esse tipo de estímulo, né? A gente tem espumas, a gente tem cremes, a gente tem uma infinidade de coisas. Isso tudo é uma dica de preparo, que eu percebo que eles aceitam melhor. Tem regiões do corpo onde o miomagneto é colocado? Por exemplo, o pescoço é uma região muito sensível. Essa região da cintura escapular, do ombro, é uma região muito sensível. E às vezes, para colocar o miomagneto, a gente tem um pouco de dificuldade, né? Por esses motivos que eu já falei aqui, da intensidade que ele tem, da força e da tração que ele exerce. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa, eu uso muito escovação antes de colocar o miomagneto, na região do pescoço, no ombro, nas costas, nos braços, nas mãos. Eu uso muito aqui, ó, atrás da orelha, na região toda do pescoço. Eu uso muito, tá? E coloco também, normalmente eu não tiro a blusa das crianças para colocar o miomagneto.
Eu coloco o meu magneto em cima da blusa, porque alguns não suportam o elástico diretamente no corpo. Então eu já coloco a camiseta que eles estão e visto o mil magneto, ok? Agora nós vamos entrar diretamente no mil magneto. O mil magneto, ele pode ser usado de bebês até adultos. E por isso a gente tem 6 tamanhos para facilitar o uso desse equipamento. Uma pergunta muito comum é como que o mil magneto funciona, né? Como que ele ativa a musculatura. Então a gente tem aqui, né, o mil magneto. Ele é composto de elástico com alças, né, que envolvem esses elásticos para proteger diretamente da pele. Essas 3 alças representam as articulações que eu vou usar. Eu posso usar até 3 articulações com o mil magneto, 3 estruturas. Então aqui eu tenho uma alça maior, a alça média e a alça menor, ok? A função desse elástico é gerar força no músculo através da tração e compressão que ele exerce na estrutura. Por exemplo, eu tenho aqui, né, a alça maior, eu quero colocar no pescoço, na palma da mão e no polegar. Por que que eu quero esse tipo de informação? Isso aqui no caso de pacientes que têm, às vezes, adução de polegar, que não conseguem posicionar o polegar para fazer um movimento de pinça, que não tem uma boa extensão de punho e força para manter um objeto na mão, para fazer a força, que é o caso das pinças, das tesouras, das colheres. Então, eu vou escolher, como eu disse para vocês no início, qual que é o objetivo. Então, se eu quero melhorar o movimento da mão para o paciente fazer melhor o movimento de pinça, eu vou analisar se esse paciente tem boa extensão de punho. No caso, não tem, eu vou posicionar o elástico, tá? Na palma da mão, abduzir no polegar para facilitar o movimento de pinça. Então, outra coisa muito importante, um detalhe super importante que eu sempre falo nas aulas, é que o botão de ajuste, veja bem, esse botão, ele vai direcionar o movimento, se é extensão, se é flexão. No caso aqui, que eu quero a extensão do punho, que é uma posição funcional da mão, o botão de ajuste vai estar em cima, acima do grupo que faz a extensão do punho. Deu para entender? Então, vamos ver, ó. Aqui eu tenho, tá? O meu magneto, só que a tração não tá muito forte, tá? Eu quero uma tração mais forte. Então, eu venho aqui, ajusto o meu magneto, tá? Melhorou. E aí, eu vou colocar nessa posição. Ah, Ivana, mas eu quero mais extensão, porque ele tem abdução do polegar suficiente, ele tem mais fraca extensão. Pega a outra alça, que estava no polegar, e coloca junto. Aí, ó, meu punho já subiu automaticamente, tá? Quem faz isso, gente, é o elástico. A tensão provocada pelo elástico puxa o membro, a estrutura, para cima. Quando a estrutura faz a força contrária, ela tensiona o elástico, tá? Ela faz a tração e compressão no elástico.
ativando a musculatura e, consequentemente, trabalhando a força necessária para realizar o movimento. Gente, é muito comum, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma coisa que acontece com frequência. Às vezes eu estou trabalhando um movimento simples para a criança já pegar o objeto, para o paciente pegar o objeto, e ele está com o miomagneto. Aí, ao invés dele fazer essa tração, tá? Essa tração para pegar, porque é aqui que eu vou trabalhar a força, aqui é que eu vou ativar os extensores do punho e dos dedos e os flexores dos dedos. O que eles fazem? Eles vão e, ao invés de esticar, eles dobram em cima do objeto para pegar. O que isso quer dizer para mim? Que esse paciente, ele não consegue ajustar, graduar a quantidade de força que ele vai pegar um objeto. Ele não sabe usar a força. Então, isso é muito importante. Por que isso é importante? É como ele vai usar essa força para pegar esse objeto, porque com cada objeto a gente usa uma força diferente. E isso ajuda no posicionamento dos dedos e da mão para pegar o que eu quero. Por exemplo, um exemplo muito comum, tesoura. A quantidade de ajuste, a força de graduação dos dedos, da mão para cortar. Então, isso tudo é feito entendendo a quantidade de força que eu uso. E o miomagneto, ele vai ajudar nessa quantidade, que eu tenho que aprender a quantidade de força que eu vou utilizar para fazer uma atividade, uma tarefa. Então, por exemplo, se eu quero mais tensão, mais força para esse paciente fazer mais tração, eu vou ajustando esse elástico para ele fazer mais força. Outra coisa importante, gente, são detalhes, né? Porque é um equipamento que tem muito detalhe. Cuidado para vocês não pegarem esse botão de ajuste. E tem gente que aperta tanto, eu vou até tirar aqui para mostrar para vocês. Aperta tanto, puxa tanto a alça, que na verdade aperta, fica tudo enrugado, tá? Não é para fazer isso. O botão de ajuste, ele tem que produzir um direcionamento, ele vai graduar essa força sem dar, eu falo apertamento, né? Porque não pode ter marcar a musculatura, não pode marcar a pele. Tem que ser uma tração, uma compressão confortável, ok? Uma coisa importante também, esse elástico que eu uso no miomagneto, foram anos eu estudando uma tensão correta para adequar, para ajustar o que eu queria nesses movimentos. Os botões, o tamanho das alças, tudo isso foi assim minuciosamente estudado. Então não vale eu colocar aqui qualquer elástico. Existe uma tensão que é necessária, uma tensão que foi cuidadosamente estudada para fazer o que eu quero, o que eu estou ensinando. Por que eu estou falando isso? Porque já teve gente que tentou fazer o miomagneto e depois falou que não estava funcionando porque o elástico e quando a gente foi investigar corretamente, eles tinham feito com um elástico qualquer. Então tomem muito cuidado quando vocês forem usar um produto que é original, ok? Vocês estão vendo aqui eu fazendo demonstração com um miomagneto. Mas, na verdade, a gente usa 2, o par, tá? Então, quando eu vou usar nos membros superiores, né? Em um membro superiores, no caso, a criança é destra, o paciente é destro, eu quero usar na mão direita, eu não posso esquecer que existe o outro lado. Então, eu uso do lado esquerdo da mesma maneira que eu estou usando do lado direito. Mas por quê? Porque enquanto um está movimentando, aquilo que eu falo sempre da estabilidade de mobilidade,
o outro lado, o outro membro está sendo, dando suporte para o lado direito funcionar. Então, mesma coisa vale para os membros inferiores, para os pés, para todo o corpo. Então, é importante que a gente faça uso dos dois, do par. Então, aqui, gente, nós vamos colocar da mesma maneira que colocou o outro, tá? Ó, tô ajustando para ficar na mesma tração do que tá na minha mão direita, no meu membro direito. Vou posicionar aqui na minha mão, tá? Botão de ajuste para cima, extensão, olha só. Só mostrando para vocês, olha se eu virar aqui, o que meu punho faz? Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Porque o botão de ajuste, repetindo, ele vai direcionar o movimento. Então, eu tô aqui, ó, extensão de punho, sem apertar, dá uma folguinha, ok? Venho aqui, polegar, traciono. Ai, Ivana, mas olha só, ficou diferente, né? Porque na hora que eu vou ajustar o meu magneto, dá essas diferenças e você tem que saber ajustar para você trabalhar a quantidade de força que você quer. Então, aqui, o que eu vou fazer? Venho aqui, puxo, vou ajustando. Ó, agora tá na quantidade igual, ó. Ô, gente, é um estímulo proprioceptivo super gostoso. Na hora que essas crianças, na hora que esses pacientes vão escrever, eles falam que aquele braço pesado, aquela mão pesada, ela tende ao quê? A ficar mais leve, porque o elástico vai puxar aquilo que eu já expliquei, vai puxar o membro, né, na direção para cima e o membro vai fazer o movimento contrário. E com isso, as letras ficam diferentes, a escrita fica diferente. Eu faço muito esse teste nos nossos workshops, que eu acho que para entender bem do miomagneto tem que ter a parte prática, tá? Porque a gente experimenta, a gente faz as atividades, então é muito importante. Aqui tá online, eu tô tentando passar para vocês assim o máximo de informação que eu posso, tá? Mas isso é um treinamento, isso é uma prática constante, ok? Antes que a gente passe para o próximo vídeo, eu quero esclarecer para vocês que um miomagneto configura um par, tá? Então, quando vocês forem adquirir o miomagneto, veja bem, são dois que representa o uso correto. Então, te espero no próximo vídeo, que eu vou demonstrar alguns movimentos interessantes, alguns movimentos funcionais que a gente pode usar o miomagneto.